Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Glória a Deus por mais esta oportunidade que vamos ter para meditar na palavra do Senhor. Curve a sua cabeça, vamos orar, pedir ao Senhor que fale ao nosso coração. Senhor amado Pai, Deus poderoso, muito obrigado por mais esta oportunidade, Senhor. É uma oportunidade maravilhosa quando nós podemos abrir a Tua palavra, meditar nela. Sabemos que o Teu Espírito Santo fala aos nossos corações. Fala com cada um que está me vendo, me ouvindo, que o Espírito Santo possa estar falando poderosamente na vida de cada um, e eu te peço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mais uma semana de paz, uma semana vitoriosa, mais uma semana abençoada que o Senhor nos deu. Isso é motivo de muita gratidão a Deus por estarmos com saúde, por termos a oportunidade de chegar até você através desse meio de comunicação, mas com muita alegria, porque o Senhor nos tem proporcionado esta grande bênção. O que eu quero meditar com você esta noite é sobre a paciência de Deus. Será que Deus tem paciência? Que paciência que Ele tem que ter com cada um de nós? E você já perdeu a paciência com alguém? Com certeza, constantemente nós perdemos a paciência com alguém. E por que a gente perde a paciência? É quando chega o limite, não é? Chega no limite, a repetição de vários erros, sempre as mesmas coisas, sempre os mesmos erros. Você fala uma vez, fala duas, fala três, a pessoa continua errando, ou é um filho, ou é um esposo, ou uma esposa, e às vezes a gente perde a paciência, um colega de trabalho, um funcionário, um patrão também, mas você tem que se limitar, e você explica, e a pessoa parece que não entende, então a gente acaba perdendo a paciência, é nato do ser humano. Mas será que Deus perde a paciência? Com tanto trabalho que a gente dá para Deus, eu posso imaginar que Ele perde a paciência com a gente, também tem todo o direito, Ele é o nosso Criador. E a gente pode tirar esse exemplo como um fato que ocorreu com o povo de Israel. O povo de Israel, vira e mexe, estava lá desobedecendo, caindo em pecados, em idolatria, se afastando dos caminhos do Senhor. E esse período foi um período bastante marcante na vida de Israel, que foi o período dos juízes. De Josué até Josué, que levou o povo a entrar na terra prometida, até Samuel, que é o último juiz e o primeiro profeta. Então, um período mais ou menos de 350 anos, por aí. Esse período todo, várias vezes, você lendo lá no livro de Juízes, várias vezes eles deixaram de cumprir aquilo que Deus havia determinado, tanto com Moisés falando ao povo e também com Josué, antes de entrarem na terra prometida. E quando Josué esteve com eles por 30 anos, conquistando todas aquelas terras, e por sorteio foi dado para cada tribo tomar posse. E o que eles tinham que fazer? Josué morre e deixa esse encargo para eles continuarem fazendo isso, conquistando, lutando, expulsando os cananeus, porque era uma terra de herança, uma terra de propriedade exclusiva que Deus havia separado para o povo de Israel. E eles começaram bem. Não demora muito, lá no livro de Juízes, você vai ver que eles deixaram de fazer, deixaram de expulsar os cananeus, deixaram de expulsar os filisteus, deixaram de expulsar todos aqueles habitantes da terra que ainda permaneciam, porque uma boa parte do povo de Israel já estava de posse das suas terras, que foram dadas por herança, né? Foram sorteadas por herança. Cada tribo já tinha qual era a terra que seria de sua possessão. Mas nós vamos pegar um pouquinho, um trecho aqui, que quando o povo pecava, quando o povo se desobedecia a Deus, Deus permitia as consequências, como é hoje também. A gente sabe o que devemos fazer, sabe o que não devemos fazer, e a gente faz. A gente peca, a gente desobedece, a gente não cumpre uma ordem de Deus, e aí vem as consequências. E aí nós sabemos que Deus permite situações para nos corrigir, porque Ele nos ama. Olha que Deus amoroso, Ele até permite, porque Ele nos ama. Mas vamos ver um relato aqui, dentro do livro de Juízes, que está lá em Juízes 10, de 6 a 16. Então, com certeza, né, a gente vai pensar, né, como Deus teve, que comportamento Deus teve com esse povo, com essas tribos desobedientes. Então vamos lá. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. Mais uma vez, você vai ver isso constantemente no livro de Juízes. Serviram aos Baalins, às imagens de Astarote, aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, aos deuses dos Amonitas e aos deuses dos Filisteus. Portanto,
sete deuses que nós mencionamos aqui, o povo passou a servir 7 deuses pagãos, aqueles que Deus havia recomendado, né? Vocês não se aliem com esse povo, com os cananeus, porque eles são idólatras, não são um povo perverso, um povo que até sacrificava os seus filhos aos ídolos. E o que Israel vai fazer? Vai servir os deuses destes povos cananeus, que eles tinham que expulsar todos eles. Seguindo aqui, e como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor lhe acendeu contra eles. Ele os entregou nas mãos dos filisteus e dos amonitas, que naquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram todos os israelitas do lado leste do Jordão, em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel, consequência da desobediência. Então os israelitas clamaram ao Senhor, dizendo: temos pecado contra ti, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos cultos aos Baalins. Reconheceram, abandonamos o nosso Deus. Aí o inimigo vem, domina, conquista e subjuga, humilhando-os por 18 anos. E aí o Senhor respondeu, né? Eles oraram: olha, nós temos pecado contra ti, reconhecemos o nosso pecado, pois abandonamos o nosso Deus e prestamos culto aos Baalins. E o Senhor respondeu: quando os egípcios, os amorreus, os amonitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei da mão deles. Deus faz com que o povo se lembre de 7 livramentos. Eles mencionaram 7 ídolos que eles adoraram, e Deus agora faz assim, lembra aí que 7 livramentos eu estive quando vocês clamaram a mim, né? Olha que Deus fala: quando os egípcios, os amorreus, os amanitas, os filisteus, os sidônios, os amalequitas e os maonitas os oprimiram, e vocês clamaram a mim, eu os libertei das mãos deles. Mas vocês me abandonaram e prestaram culto a outros deuses. Por isso, não os livrarei mais. Pronto. Esgotou a paciência de Deus. Eu não vou livrar mais vocês. E olha que mais ele fala: clame aos deuses que vocês escolheram, que eles os livrem na hora do aperto. Vai lá buscar os seus deuses. Não é bem assim, meu irmão. A gente se afasta dos caminhos do Senhor, a gente deixa de servir ao Senhor, deixa de orar, deixa de ler a palavra, deixa de ir à igreja, comungar com os nossos irmãos, estar em comunhão. A gente abandona: eu estou muito ocupado, eu tenho muitos compromissos para fazer, e a gente deixa que os afazeres da vida tomem conta do nosso tempo. E nós não sabemos, muitas vezes, administrar o tempo. E aí o problema vem, claro que vem. Longe de Deus não há segurança, não há proteção, não há livramento, não há paz, não há alegria, não há satisfação, porque o mundo não tem nada para oferecer. Então, uma lição que Deus deu àquele povo, aquelas tribos que já estavam dentro das suas heranças, dentro da terra prometida, dentro daquilo que Deus havia prometido e cumpriu, mas eles começaram a adorar os deuses daqueles povos cananeus. E aí Deus nitidamente faz menção de 7 livramentos. Claro que Deus livrou de muito mais, mas eles mencionaram 7 ídolos e Deus mencionou 7 livramentos. Agora, eu não vou mais livrar vocês. Vão lá e clamem para estes deuses que vocês estão servindo. Vocês me abandonaram, eu não sou mais útil para vocês. Deus, ele respeita o nosso livre-arbítrio, ele respeita a nossa decisão. Se nós decidimos abandoná-lo, ele respeita. Mas quando a gente se arrepende e volta, ele estará sempre de braços abertos. E olha aqui, então, a sequência aqui. Os israelitas, porém, disseram ao Senhor: nós pecamos, faze conosco o que achares melhor, mas te rogamos, livra-nos agora. Em outras passagens diz assim: livra-nos só esta vez. Porque é bem assim, né? A hora que estou em aflição, estou em angústia, aí eu oro, clamando, prometendo tudo, porque eu quero ser livre daquela situação. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E aí eles tomaram uma atitude. Não só falaram que havia um pecado, reconheceram o seu pecado, mas eles fizeram o quê?
eles se desfizeram dos deuses que eles estavam adorando, dos ídolos, dos altares, do tempo que eles estavam gastando em prestar cultos e adoração e sacrifícios para aqueles deuses. Eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. Sabe o que acontece quando você tem um coração arrependido e também tem uma atitude de mudança? É isso que Deus quer e espera de nós. Eu posso estar arrependido, mas eu não mudo. Eu estou arrependido de fazer aquele pecado, continuo fazendo. Ou eu me arrependi de fazer aquela situação, de deixar de cultuar ao Senhor, de louvar ao Senhor, de ir à casa do Senhor. Eu me arrependo, mas eu não mudo, eu não passo a fazer aquilo que agrada a Deus. E quando eles retiraram do meio deles, do povo deles, os deuses estrangeiros, né? E passaram a cultuar ao Senhor, tomaram uma atitude. Olha, vamos abandonar, não é só falar que vamos abandonar, vamos arrancar isto que está nos atrapalhando, isso que está nos desviando dos caminhos do Senhor. O que é que está tirando você do foco dos caminhos do Senhor? Tem que tirar, meu irmão. É uma televisão, é um jogo, é uma programação, é um passeio, né? Não sou contra você assistir um filme, assistir uma programação, passear, não sou nada contra. Só que nós fazemos isso constantemente, roubando tempo que, no mínimo, uma vez por semana ou duas, a gente poderia prestar um culto ao Senhor. Poderíamos ir à casa do Senhor para louvá-lo, para exaltá-lo, para reconhecê-lo como Senhor e Salvador constante da nossa vida, sabe? Permanente, algo que seja marcante. A gente vai no culto de ceia, muitas vezes as pessoas não aparecem, não dão valor. A ceia é uma celebração, é memorial do que Jesus fez. Será que não é importante lembrar do que Jesus fez? As pessoas não valorizam. E eu fico pensando aqui, Deus perde a paciência com a gente também. Poxa, eu abençoo, eu abro portas, eu dou livramento, eu protejo, eu dou as bênçãos que estão prometidas e eu distribuo para eles. E eles não me adoram, eles não reconhecem, eles não me cultuam, não agradecem, não me louvam. Então eu vou deixá-los à custa deles próprios. Vou deixar a cada um tomar conta de si. Meu irmão, longe de Deus não há alegria. Não dá para existir, permanecer vivo fora da presença do Senhor. Então aqui o povo de Israel aprendeu uma lição. E eles passaram então a arrancar aquilo que estava obstruindo, né, a comunhão com Deus. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor. E olha o que acontece. E Deus, Deus, não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Olha esse Deus que perdeu momentaneamente a paciência com esse povo e que perde também com a gente pelas besteiras que a gente faz. Quando a gente de fato se humilha e muda o nosso comportamento, Deus não aguenta ver a gente sofrendo. Ele então não deixa você sofrendo. E em outra referência fala assim, então já não pôde Deus reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Deus já não pôde, reter a sua compaixão. Ele tem compaixão, ele tem misericórdia para cada um de nós. Mas ele espera atitude, ele quer comunhão, ele quer que a gente se aproxime dele. Ele quer continuar fazendo parte da nossa vida. Ele queria continuar fazendo parte de Israel. Olha, o povo não orou, o povo não consultou e Deus não respondeu. Nesse momento ele falou, vai buscar os seus deuses. Mas quando o povo se tocou, que estava distante, que estava sendo abandonado por Deus, não que Deus os abandonara, mas porque eles haviam se separado de Deus, eles tomaram uma atitude. Opa, peraí, o negócio agora é sério. Ou a gente muda, ou a gente vai ficar sendo humilhado, sendo escravizado por esse povo que nós tínhamos já tomado a terra deles. Era herança nossa. E aí o povo teve uma atitude. Então eles se desfizeram dos deuses estrangeiros que havia no meio deles e prestaram culto ao Senhor, e Deus não pôde mais suportar o sofrimento de Israel. Que coisa bacana a gente saber que Deus ele está sempre pronto a nos perdoar, embora a gente pisa na bola todo o tempo. A gente perde paciência com quanta coisa banal, a gente perde paciência. Ou é com o filho, com uma situação, numa fila, ou no ponto do ônibus, no metrô, a gente perde a paciência. Qualquer coisa a gente já perde a paciência. E acha que Deus também, pelo fato de nós cometermos tantas injustiças, tantas coisas que a gente deixa de fazer em obediência à palavra, Deus tem todo o direito de nos punir ou mesmo passar uma lição. E aqui serve para nós a importância de a gente estar sempre conectado com Deus.
porque na hora que nós precisarmos, Deus estará pronto para nos atender. Olha, Deus, quando viu o povo tendo aquele comportamento de arrancar tudo aquilo que estava impedindo o louvor e a adoração, ele já não pôde conter, né, a sua compaixão, ele já se incomodava de ver o povo sofrendo. Então ele foi lá e deu livramento. Ele levanta um juiz, que era Jefté, vai lá e vai guerrear contra os amonitas e vai resgatar novamente a liberdade para aquelas tribos. Então é importante sabermos que Deus dá a resposta, Deus dá a solução, basta nós clamarmos ao Senhor, mas não é só clamar na hora da luta, meu irmão, é isso que eu bato sempre. Esteja firme constantemente com o Senhor, as suas lutas vão ser facilitadas, talvez você nem tenha lutas, Deus vai à frente das suas batalhas, mas quando a gente se distancia do Senhor, Ele permite, deixa o inimigo, ele não quer ficar ausente da minha presença, então ele vai experimentar o que é viver por si, por conta própria. E Deus fez isso com o povo de Israel. Isso é uma lição para nós. Se eu posso aprender com alguém que já passou por essa experiência, por que eu tenho que passar por essa experiência? Vamos ser sábios. O sábio aprende com o erro dos outros. Ou você quer ser tolo, pagando com a sua incompetência ou com a sua desobediência as consequências. Você quer pagar, né, com a sua vida, com as suas experiências, as consequências? Então, vamos observar aquilo que Deus está nos mostrando através de um povo. E hoje nós somos o Israel de Deus, somos o povo de Deus, somos a igreja do Senhor. E Ele tem prazer, Ele sofre quando vê o seu filho distanciando-se dos caminhos. E às vezes Ele manda a correção exatamente para chamar você de volta, porque Ele sabe o final da linha, qual é o problema pior que você vai enfrentar, e eu também, se estivermos longe e distantes do Senhor. Então não é mais fácil observar aquilo que o Senhor tem para nós? Então um verdadeiro arrependimento é importante. Eu queria também completar aqui, lendo lá uma carta que Paulo manda aos Coríntios, que está lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 8 a 10. Acompanha comigo essa pequena carta. Paulo manda essa carta, né, uma carta dura, porque o povo precisava ser repreendido também. A igreja de Coríntios tinha muitos problemas. E Paulo, por amor que ele tinha, aquela obra que ele fundou, e ele mandava, escrevia, repreendia, exortava. Ele mandou essa carta, provavelmente Tito que levou. E quando ele escreveu uma carta dura, sabe quando você escreve uma carta dura, você fica até depois que você manda a carta, você fica pensando, puxa vida, eu acho que eu fui muito duro, eu acho que eu peguei pesado, eu acho que eu exagerei. Mas aí ele teve a resposta. Então, aí ele menciona aqui, né, sobre esta carta, sobre o conteúdo desta carta, sobre estas advertências. E a gente pode ver que Deus está constantemente nos advertindo para o nosso próprio bem. Então ele fala assim, de 8 a 10, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. Mesmo que a minha carta tenha causado tristeza a vocês, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. A tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz a morte. A tristeza, segundo o mundo, produz a morte, mas a tristeza que Deus coloca no nosso coração, pelo fato de estarmos distanciados da sua palavra, das suas ordens, dos seus estatutos, das suas orientações, vem uma tristeza, sim, uma tristeza profunda. Nós que temos o Espírito Santo de Deus, Ele está sempre nos alertando que esse caminho vai levar à morte. Esse caminho não vai te dar a vida eterna. Então vem uma tristeza, e quando a gente peca e a gente sente, o Espírito Santo cobra, você pecou, acerte a sua vida, peça perdão, meu irmão. Aquele arrependimento verdadeiro, como o povo teve. Não só falar, olha, nós erramos, pecamos, abandonamos o Senhor. Foram lá arrancar os deuses, arrancar os obstáculos, aquilo que estava tirando o propósito da verdadeira adoração. E aí sim, Deus já não pôde reter a sua compaixão com aquele povo. Que seja assim conosco, se nós estivermos realmente separados do Senhor por algum motivo, e você sabe, é você e Deus agora fazer uma análise na sua vida. O que é que está bloqueando você ofertar ao Senhor a verdadeira adoração? O que está te bloqueando de ir à casa do Senhor? O que está te bloqueando de você ter tempo de comunhão com o Senhor na sua casa, em oração, em leitura da palavra? Porque
Para tudo a gente acha tempo, mas quando se fala em ler a palavra, em ouvir pela palavra ao nosso coração, porque a palavra de Deus é revelada, a gente não acha tempo. E aí vem as consequências, meu irmão. Pare, pense, conserte o que precisa ser consertado antes de consequências mais sérias. E para nós concluirmos, né, a paciência de Deus não tem limite, não tem limite. De fato, o pecador, quando se arrepende de coração, a paciência de Deus não tem limite. Ele vai sempre ser longânimo, benigno com a gente, misericordioso. Então não tem de fato, não tem limite a paciência de Deus. E para nós terminarmos, lá em Salmos, queria que você abrisse comigo, Salmo 103, eu gosto muito desse salmo, mas o versículo de 8 a 14 do Salmo 103, ele fala assim: o Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Compassivo, misericordioso, muito paciente. Ele tem uma paciência enorme. Não dá para a gente comparar nossa paciência, pavio curto que somos muitas vezes, com a paciência de Deus, embora ele tenha todo o direito de perder a paciência com a gente. Porque a gente, como eu já falei, a gente se enfia em enroscadas por aí, né? Porque nós somos desobedientes àquilo que Deus recomenda. Então o Senhor é compassivo e muito misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Ele não faz isso. Ele pecou, agora se vira aí. Ele falou uma palavra dura para Israel, para promover em Israel mudanças. E houve a mudança e houve a libertação. E ele não joga na nossa cara o pecado, mas quando a gente pede perdão de coração, arrependido e muda o comportamento, ele nos perdoa, não é? Ele é muito paciente, cheio de amor, é compassivo. Versículo 11: pois como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. Olha como ele compara, né? O Oriente do Ocidente, a distância um do outro, assim ele afasta as nossas transgressões, quando de fato a gente pede perdão de coração. Como um pai tem compaixão de seus filhos, assim o Senhor tem compaixão dos que o temem, pois ele sabe do que somos formados. Lembra-se de que somos pó. Ele sabe a nossa estrutura, ele conhece a nossa fragilidade, ele conhece o nosso ponto fraco e ele quer sempre nos alertar para que a gente conserte a tempo a nossa vida, para que a gente não seja punido pelos nossos próprios erros. E os erros, a própria vida ensina, e se a gente andar por um caminho tortuoso e não voltar atrás ou não corrigir a rota desse caminho, o caminho dele é morte. A Bíblia fala, né? Todos os caminhos parecem a um homem, que são caminhos bons, caminhos direitos, mas o fim deles, muitos deles, é a morte, porque longe do Senhor não há caminho correto. Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E é Jesus, é a fonte de toda a segurança. Que você possa meditar nessas palavras, que você possa refletir no seu coração o que eu estou passando. Será aonde foi, em que parte da minha vida eu desviei dos caminhos que eu estava indo para a salvação, para a vida eterna, e em algum momento lá atrás eu tomei um outro rumo. E Deus é culpado disso? Não, as consequências vieram, e agora eu posso fazer uma reflexão, e o Espírito Santo vai te ajudar para você pensar, refletir e mudar o comportamento. Como aquele povo mudou, eles mudaram a atitude. É isso que Deus espera, mudança de atitude, não só de palavras, mas de atitude, para que a graça, bondade, a misericórdia, a compaixão e a paciência infinita do Senhor te alcance mais uma vez. Amém? Que você possa ter uma semana de paz, feliz, abençoada, mas pense assim: se eu estou trilhando por um caminho que desagrada a Deus e eu preciso consertar, Deus espera isso de mim. Esperou isso de Israel, até que Israel tomou a sua atitude, Deus pôde então salvá-los. E o Senhor quer também usar com a mesma compaixão que usou com o povo de Israel, quer usar para conosco. Curva a sua cabeça por um instante. Senhor, muito obrigado por esse tempo de compartilhar a tua palavra, experiências do passado que servem muito para os nossos dias de hoje,
são experiências vivas que nós temos que observar e colocarmos em prática na nossa vida. Senhor, perdoa-nos pelas nossas falhas, as nossas negligências, as nossas transgressões, o tempo de distanciamento do Senhor, aquilo que colocamos, ó Pai, como prioridade na nossa vida, deixando o Senhor muitas vezes em segundo plano, mas quando os problemas surgem, a gente desesperados chegamos até a Tua presença, clamando, suplicando como aquele povo fez. E o Senhor, muitas vezes, espera realmente que a gente reconheça esse pecado e que a gente volte atrás e que a gente conserte realmente esse pecado, para que o Senhor possa agir, nos perdoando, usando de graça, misericórdia e compaixão. Senhor, dá-nos a todos uma semana de paz, feliz e abençoada, eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você possa ter uma experiência bem gostosa essa semana, para que possa agradar ao Senhor e que Ele possa ter prazer em continuar te abençoando. Deus te abençoe. Receba a bênção do Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço bem apertado em alguém aí. Deus te abençoe.